16 de outubro. Crer ou não crer? Essa é a questão. São João 3, 16 até o 21. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem conhecidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Aqui esse tema é recorrente. João levanta esse tema 98 vezes, só no Evangelho. Veja que em todo o Novo Testamento são em torno de 241 vezes, e só João quase 100 vezes. Então João ali nos últimos dias da sua vida ali, vivendo, ele coloca esse tema impressionante, porque o objetivo de João era mostrar quem é Jesus e que todos deveriam crer nele para ter a vida eterna, para receber luz, sair das trevas, para receber a salvação e não a perdição. Aqui fala do amor de Deus. Deus amou ao mundo de tal maneira que permitiu que seu Filho amado, único na sua espécie, viesse ao mundo para dar a sua vida em amor, para solucionar o problema do pecado e dar a vida eterna àqueles que aceitarem. Veja que Deus propõe lá no Jardim do Éden o mesmo que Jesus propõe na cruz: crer nele. Então Deus lá no Jardim do Éden diz: você não deve se aproximar dessa árvore nem comer do seu fruto. Eles deveriam crer na palavra de Deus e obedecer, mas eles não creram e desobedeceram. Mostraram que não creram em Deus. Eles sabiam que era Deus. Aqui, os fariseus e todo o povo da igreja de Éfeso e região, muitos conheciam a Jesus, outros não conheciam Jesus. Os gnósticos estavam confundindo Jesus com apenas um sopro, algo derivado de alguma coisa maior, um espírito. Mas João veio mostrar quem é Jesus e que todos deveriam crer em Jesus para ter a vida eterna, o único meio de salvação. A humanidade de Jesus, a humanidade, João vem dando essa informação, que a humanidade estava dividida em dois grandes grupos, está dividido em dois grandes grupos: os que creem que Jesus é o Messias, Filho de Deus,
capaz de nos salvar e único a nos salvar, e os que não creem, escolhem não crer. Dentre aqueles que escolhem não crer em Jesus, estão os fariseus, os sumos sacerdotes, aqueles que presenciaram a multiplicação de pães, só iam atrás por causa dos pães, interesse nos pães e não em Jesus. E também até um dos discípulos de Jesus, que foi Judas. Agora, Jesus diz, se alguém que crê em Jesus, expressa essa crença na maneira de viver. Não apenas num conjunto de crenças como os fariseus. Eles acreditavam numa porção de crenças. Dentre as crenças, tinha crenças verdadeiras e crenças totalmente erradas, que devido à tradição foi incorporando ali durante os séculos na religião deles, judaica. Então, eles criam apenas nas regras, num conjunto de crenças, friamente, sem considerar o sentimento, sem analisar o benefício que um ser humano faz para o outro ser humano. Porque Jesus vai dizer que dos mandamentos, o essencial é amar a Deus sobre todas as coisas, os primeiros 4 mandamentos, e amar o seu próximo como a si mesmo, que são os outros 6 mandamentos. Só que eles ficaram só na regra e não no amor. Os crentes, por outro lado, vão a Cristo e não fogem. Pela fé, crendo, tornam-se filhos de Deus. E aceitam que Jesus lhes mostre onde eles estão errados. Veja que esta é a função dos 10 mandamentos. É mostrar onde estamos errados, para depois irmos a Jesus e termos a salvação. Os incrédulos vão até Jesus, mas para afrontá-lo. Os crentes vão até Jesus para adorá-lo, para aprender, para pedir perdão, para ser restaurado. O incrédulo, ele não sente essa necessidade, não crê que Jesus pode fazer isso por ele. Vão até Jesus para afrontá-lo, para desafiá-lo. Alguns pediam milagres, faça um milagre aí. Quando ele tinha feito muitos milagres. Eles acham difícil aceitar a palavra de Deus. Como? Esse homem que vive aqui entre nós, simples, humilde, pode ser o Filho de Deus? Tá certo que ele fez milagres, chegou até a ressuscitar mortos. Mas como nós, líderes, não sabemos disso? Deveria estar já profetizado sobre isso, e nós não sabemos nada disso? Por isso que Jesus diz, examinai as Escrituras, porque são elas mesmas que testificam de mim. Eles examinavam as Escrituras de maneira parcial, de acordo com a conveniência deles. Eles julgam a Jesus. Os líderes religiosos deveriam ter sido os primeiros a aceitar Jesus. Porque eles tinham a Torá nas mãos. Moisés já falava de Jesus. Lá em Gênesis já fala que ele viria e seria picado o seu calcanhar, ou seja, sofrimento na cruz.
E muito depois, entre os pequenos e grandes profetas, Isaías, o grande profeta, falou do sofrimento do Messias. Eles deviam entender, sim. Eles não queriam admitir que um Messias iria sofrer, um Messias iria morrer. Não, isso não. Eles queriam um Messias libertador dos seus problemas e não dos seus pecados. Não consideravam o pecado como um problema. Hoje não vemos coisas diferentes, não, mas a regra ainda é a mesma. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado.